Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai conversar mais um pouco agora sobre direito constitucional, especificamente sobre estado de sítio. Tem o estado de sítio, é uma matéria que faz parte da defesa do Estado e das instituições democráticas, assunto bem bacana. Na aula passada a gente estudou o estado de defesa, agora a gente vai estudar o seu irmão mais bravo, o seu irmão mais rigoroso, né? O seu irmão mais tranqueira, ele se chama estado de sítio. O estado de sítio ele pode ser encontrado no artigo 137 da Constituição Federal de 1988 e nós vamos entender agora conceitos e requisitos para a decretação do estado de sítio. Beleza? Como eu falei na última aula, meu amigão, o estado de defesa e o estado de sítio, assim como a intervenção federal ou o mecanismo de intervenção, são mecanismos de controle de crises institucionais, crises que comprometem o equilíbrio republicano, crises que comprometem a democracia. O estado de defesa é uma medida, digamos assim, mais branda, mais leve, mais tranquila que o estado de sítio. O estado de sítio é mais rigoroso. Tanto que uma das causas para eu aplicar o estado de sítio é quando o estado de defesa não funcionou. E ambos estão no mesmo balaio, controle de crises, tá? Então vamos lá. Segundo o artigo 137 da Constituição Federal, o presidente da República, então vamos lá, você encontra essa matéria onde? Artigo 137. Quem é que pode decretar o estado de sítio? Presidente da República. Pode, desde que ele escute, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio nos casos de... Vamos lá. O que é importantíssimo nesse texto e eu tenho que gravar, eu tenho que assimilar para a minha prova? É o seguinte: Presidente da República, competência exclusiva, exatamente, competência exclusiva, como é o caso do estado de defesa. O presidente da República pode praticar o decreto de sítio a hora que ele quiser? Não, antes ele tem que ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Isso aqui é uma escuta, uma consulta que não é vinculante, não é vinculante. A decisão do Conselho da República e a decisão do Conselho de Defesa Nacional não vinculam o presidente da República. Esse é um ponto bacana que a gente precisa entender e gravar. Da mesma forma que não vincula lá no estado de defesa, não vincula aqui também no estado de sítio. Tudo bem? Só que aqui tem uma diferença enorme em relação ao estado de defesa. Aqui, o presidente da República só decretará o estado de sítio se o Congresso Nacional autorizar. Então, antes de decretar o estado de sítio, ele tem que ouvir o Conselho da República, ouvir o Conselho de Defesa Nacional e depois ele tem ainda que solicitar a autorização para o Congresso Nacional. A decisão do Congresso Nacional é vinculante. Se o Congresso Nacional não autorizar o decreto do estado de sítio, o presidente da República não poderá decretar. Então, olha só. Vamos fazer um esqueminha aqui para a gente entender isso de forma... vamos desenhar, né? Para ficar clara essa ideia das diferenças entre o estado de defesa e o estado de sítio. Vamos fazer uma linha do tempo aqui, ó. Essa é a linha do tempo, tá bom? Esta é a linha do tempo, do cabeça. Esta linha do tempo, eu vou colocar aqui no meio, ó, Congresso Nacional. Tá bom? Aqui no meio está o Congresso Nacional. Estado
de defesa. Decreto. Onde é que aconteceu o decreto? Antes de chegar no Congresso Nacional. 24 horas para comunicar. 24 horas para comunicar. Olha só. Aqui eu tenho o estado de sítio. Estado de sítio. Tem o decreto do estado de sítio. Decreto do estado de sítio. Só é possível se o Congresso Nacional autorizar. Entendeu como funciona? O estado de defesa, o presidente da República decreta e depois manda para o Congresso Nacional. Já o estado de sítio, não. O presidente da República solicita. Solicita autorizar. Deixa eu fazer diferente, vou mudar aqui, não vou colocar autorizar, vou colocar autorização. Olha a diferença. A diferença é brutal. Então, o que o examinador vai fazer na tua prova, meu amigão? Ele vai trocar isso. Exatamente. Ele vai trocar essa dinâmica. Ele vai inverter essa dinâmica. Ele vai dizer para você que o decreto do estado de sítio, ou seja, o estado de sítio pode ser decretado pelo presidente da República e depois encaminhado em 24 horas, comunicando o Congresso Nacional, quando não é verdade. O estado de sítio, para ser decretado, é necessária a autorização do Congresso Nacional. Sem a manifestação autorizando, não pode ser decretado o estado de sítio, diferentemente do estado de defesa, em que o presidente da República decreta e ponto final. Decreta e ponto final. Uma coisa super importante aqui, eu tenho que ouvir conselhos, né? Conselhos da República e Conselho de Defesa Nacional, tem que ser ouvidos. E aqui, ouvir conselhos, né? Da República e da Defesa Nacional. Beleza? Sussa, tranquilos? Olha lá. Estado de defesa, decreto do estado de defesa. Estado de sítio, decreto do estado de sítio. Estado de defesa, primeiro o decreto, depois eu mando para o Congresso Nacional. Estado de sítio, primeiro eu solicito autorização para o Congresso Nacional para depois decretar. Sussa, tranquilos? Tá boa? Este é mais rigoroso. Este é menos rigoroso. Este é mais excepcional, digamos assim. Esse é menos excepcional. Por essa dinâmica, só por essa dinâmica dá para se entender que essa é uma situação muito mais grave do que essa aqui. Ambas são graves, mas aquela é bem mais. Porque aqui eu tenho uma limitação da atuação do presidente da República descarada, enorme. Eu tenho uma intervenção de outro poder na atividade primária do presidente da República. Alguém pode dizer assim, pô, cabeça, mas isso então contraria a independência dos poderes. Não, meu amigo, não contraria a independência do poder coisíssima nenhuma. Por que não contraria a independência e a divisão de poder prevista no artigo 2º da Constituição Federal? Por uma razão muitíssimo simples. A própria Constituição da República criou esse mecanismo. E se ela criou, não cabe a nós entendermos que isso é inconstitucional ou que isso viola a separação de poderes ou a divisão de funções de Estado. Não. Não viola de forma alguma. A própria Constituição criou esse mecanismo como um sistema de defesa da democracia. Beleza? Sussa, tranquilos?
compreendido, então, que o estado de defesa vem antes do Congresso Nacional e o estado de sítio vem depois. O estado de defesa o presidente decreta e depois comunica, ao passo que o estado de sítio, obrigatoriamente, ele tem que solicitar autorização. Cabeça, e se ele decretar o estado de sítio sem solicitar autorização para o Congresso Nacional? Ele praticou um crime de responsabilidade administrativa e ele vai perder o cargo. Só isso que vai acontecer. Então ele não vai fazer. Além de que o estado de sítio é nulo. É nulo. Ah, mas não pode meter o dedo no mérito do ato de sítio, assim como não pode no estado de defesa. Ok, mas qual é a formalidade inicial para a decretação do estado de sítio? Solicitar a autorização do Congresso Nacional. Isso é formalidade, isso não é mérito. Então aqui o Supremo pode dizer, olha, esse decreto de estado de sítio é inconstitucional. Declaro a inconstitucionalidade do decreto de sítio por ausência de solicitação de autorização do Congresso Nacional. Acabou, filho. Acabou seu estado de sítio. E você vai responder por um crime de por um crime de responsabilidade administrativa. Bom demais, né? Qual seria a hipótese? Desrespeitar a Constituição da República e desrespeitar o outro poder de Estado. Belezinha? Sussa, tranquilos? Opa, vamos fazer o seguinte, meu amigão, dá um print na tela aí e guarda isso. Ó, a cabeça vai até sair da tela, beleza? Deu o print aí? Ótimo, agora você vai, imprime esse negócio e coloca aí na porta da geladeira, tá? Ou naquele pote do doce de leite que você gosta de comer. Cabeça, eu não gosto de doce de leite, tá bom, meu amigão? Você gosta de quê, então? Eu gosto de comer jiló e piqui. Falou, goiano? Você gosta de comer jiló e piqui? Então tá bom, vai se divertir lá com jiló, vai roer piqui. Eu vou no doce de leite, no leite condensado, bom demais, com sorvete, né? Não é à toa que o cabeça tá desse tamanho. E o joelho do cabeça vive inflamado, né? Por que será? Mas vamos lá, vamos falar de estado de sítio. Quando é que eu posso decretar um estado de sítio? Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Então, olha só, tenho duas situações. Comoção grave, mas não é qualquer comoção grave. É uma comoção grave de repercussão nacional. Ou quando o estado de defesa foi ineficiente, o estado de defesa já foi decretado, mas não foi eficiente ao ponto de eliminar a desordem ou de garantir a paz social. Então, nesse caso, eu decreto um estado de sítio. Ô cabeça, dá um exemplo de uma comoção grave que tenha repercussão nacional. Não vou fazer apologia a um político e nem ao partido dele, tá? Não é isso. Mas uma coisa é clara nesse país. Se o Lula morre, verdade, o Lula, se ele morrer, isso seria uma causa de comoção grave de repercussão nacional. Pô, cabeça, eu odeio o Lula, justamente por isso. Porque existem pessoas que odeiam o Lula e pessoas que amam o Lula. E a morte dessa pessoa causaria uma repercussão no país inteiro de tal forma que geraria uma desordem. Tamanha é a importância desse político, né, para não falar outra coisa, desse político no país, tamanha a importância popular desse político no país, que o seu falecimento, ainda mais se fosse numa situação estranha, né, uma situação sinistra, digamos assim, como aconteceu com outros presidentes no passado do Brasil, por exemplo, Getúlio Vargas, se a gente tem uma morte desse ponto, desse nível, isso pode gerar uma repercussão grave, uma comoção nacional de repercussão, uma comoção grave de repercussão nacional. E isso geraria atrito entre grupos antagônicos da política brasileira e isso poderia culminar numa desordem. Se a desordem, se a paz social desaparecem por conta de uma situação como essa, já pode decretar direto o estado de sítio. Não precisa nem decretar o estado de defesa, entendeu? Porque veja só, eu tenho a comoção grave decorrente de uma morte. O que é exatamente que está causando essa comoção grave de repercussão nacional? O que ela está causando? Está causando a desordem, está causando uma situação de aflição social, de baderna, de descontrole.
descontrole. Então, nesse caso, como a origem do descontrole, como a origem da desordem pública está numa comoção grave de repercussão nacional, o estado de sítio pode ser decretado direto. Não preciso nem decretar o estado de defesa antes. Então, você tem que entender o seguinte, o estado de defesa ele vai ser decretado para restabelecer a ordem pública e a paz social quando houver desgaste das instituições republicanas ou quando houver uma calamidade. Ponto final. Agora, quando a desordem pública, quando a ausência da paz social decorrer de uma comoção grave de repercussão nacional, é estado de sítio direto, na veia, tá? É na veia, beleza? Tenho nada contra o Lula não, tá? Fiquem tranquilos, eu não tô fazendo apologia pra ninguém não, mas também não sou a favor. Não gosto dele, não gosto da Dilma, não gosto do Temer. Pra falar a verdade, eu gosto de política, mas não gosto dessa tigrada não, tá bom? Vamos lá. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Essa é uma outra razão que você pode declarar o estado de sítio. Digamos que os bolivianos resolvem invadir o Brasil e vêm armados até os dentes. A gente pode responder à altura. É interessante observar que esse dispositivo... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Você que quer continuar assistindo essa videoaula até o final. Essa videoaula que a gente colocou no YouTube é uma aula demonstrativa, é apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% da videoaula. E nós aqui da La Concursos fizemos uma isolada, uma super isolada do professor Rodrigo Belmonte. O professor Rodrigo Belmonte, ele gravou a Constituição Federal aqui no La Concursos, tá certo? A Constituição é o único site do Brasil que nós temos a Constituição Federal artigo por artigo, gravado, artigo por artigo. É o único curso que nós temos, você pode ter certeza que o único curso que tem esse nível de detalhamento e aprofundamento dos assuntos da Constituição, ou seja, é um curso realmente aí na qual o aluno aprende para a vida toda, não tem auto-engano, é um curso realmente com profundidade necessária para que você seja aprovado no concurso, né? Então aqui, professor Rodrigo Belmonte, Direito Constitucional, artigo por artigo na Constituição, investimento apenas R$ 80, prazo de acesso aí 60 dias, 80 horas de curso, né? 80 horas de curso, a quantidade de aulas atualmente são 92 aulas nessa isolada aqui do professor Rodrigo Belmonte. Gostou? Então, curta esse vídeo aí, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado no site da La Concursos para você fazer a sua matrícula na isolada do professor Rodrigo Belmonte. Clique lá.